Provérbios capítulo 1, versículo 2. Provérbios 1, 2. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Amém? Então, o tema de hoje da Escola de Sabedoria é o tema prudência. E falar de prudência é seguir o conselho de Jesus. A gente não vai abrir o texto, mas ele disse, certa vez, sede simples como pombas e prudentes como as serpentes. Então, o próprio Jesus Cristo recomendou que sejamos prudentes. Repare, prudentes como a serpente, não maldosos como a serpente. Então, ele deixou bem claro que característica que a gente tinha que aprender. E a prudência é uma característica que a gente leva em toda a vida, em toda área, em toda circunstância. E se não leva, sem medo de errar, quem não está levando a vida com prudência está se dando mal em alguma coisa. E o que é prudência? No senso comum é cautela, precaução, ponderação, ponderar fatos, analisar fatos e tomar uma decisão, uma posição. Biblicamente, a prudência tem mais a ver com tomar posições, tomar decisões, tomar atitudes. Ou seja, no sentido bíblico, quando se fala prudência, tem sentido de quê? Compreender a situação, compreender os fatos, compreender as circunstâncias e tomar uma atitude baseado nisso. Baseado em quê? Na compreensão. Repare, não é baseado nos fatos ou nas circunstâncias, mas sim uma decisão baseada na compreensão dos fatos e das circunstâncias. Essa é a prudência bíblica. É isso que a Bíblia diz quando ela fala de prudência. E ainda a gente pode pensar ainda num sentido mais além, seria o sentido de prever os fatos, não de virar bruxo, vidente, porque ninguém aqui é disso, mas sim de analisar os fatos, compreender os fatos e ver, se isso e isso acontecer de tal forma, e se eu agir assim, é possível que tal coisa ruim aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me desviar para outro caminho. Então, prudência também tem isso, um sentido de prever, no sentido de tentar antecipar. Para quê? Para virar vidente? Não, para tentar evitar um erro ou evitar um dano. Então, essa é a prudência que a Bíblia fala. Pegando com base em todos os textos, a gente vai ler pontualmente alguns deles, de Provérbios apenas, a gente tira algumas lições sobre prudência. Eu vou falar primeiro as lições gerais, baseado em todos os versículos, e depois eu pontuo essas lições. Então, primeira questão, prudência é acertar sempre? Se eu vou analisar os fatos, compreender para tomar uma decisão, quer dizer que eu vou acertar sempre? Não. Ninguém é 100% prudente. Isso aí é realidade na vida de todos nós. Eu não sou 100% prudente e nenhum dos irmãos é. O pastor também não é 100% prudente. Por quê? Somos falhos, somos humanos. Mas devemos buscar a prudência. Então, errar alguma vez ou errar em algum fato não quer dizer que a pessoa não é prudente. Claro que, ser prudente, obrigado. Ser prudente significa acertar mais do que errar, Porque se a pessoa erra tanto e só acerta algumas vezes, quer dizer o quê? Que nem buscar ser prudente ela está buscando, Então,
ser prudente não quer dizer acertar sempre, mas quer dizer que vamos acertar mais do que errar. Amém. Biblicamente, essa é uma posição de prudência. Glória a Deus. Uma outra posição de ser prudente é o sentido que grandes acertos e pequenos erros. Ou seja, quem busca ser prudente normalmente acerta em coisas grandes, não no sentido de coisas grandes e pequenas, mas acerta no maior número de coisas. E aí a gente pode dizer que o somatório disso tudo gera grandes coisas. E tem pequenos erros. Então, quem busca ser prudente vai acertar na maioria das vezes, porém, quando errar, vai ser um erro mínimo. Vai ser um erro que vai ser contornável, ou um erro que será possível de se evitar os danos. Prudência também, nesse sentido, tem o sentido de reparar os erros. Então, todo mundo aqui erra. Não tem ninguém que não erra. Porém, a prudência dá uma certa capacidade de reparar os erros. Então, um erro abandonado, ele traz muito mais danos. Então, às vezes as pessoas falam, eu errei. E ela deixa lá o mundo acabando por causa do erro dela. Mas a pessoa prudente, ela pensa, eu errei. O que eu vou fazer para reparar o erro? Ou o que eu farei para minimizar os danos? E isso sim é ser prudente também. Nem sempre eu vou acertar. Porém, eu vou estar corrigindo quando não acertar. Então, biblicamente, nós temos essa visão. Outra coisa, ser prudente é sempre fazer alguma coisa, sempre tomar atitude, sempre tomar a frente e fazer algo? Não. Ser prudente é justamente analisar. Eu devo fazer algo ou eu não devo fazer algo nessa situação? Então, sempre agir energicamente, tomar atitude, tomar uma posição, tomar a frente, isso não é prudência, isso é precipitação. A prudência é justamente o que pondera. E agora, é o momento de falar ou o momento de ficar calado? É o momento de apertar ou o momento de folgar? É o momento de agir ou é o momento de ficar quieto, de esperar? A prudência dá esse sentido, dá essa característica para nós. Então, não é à toa que Jesus falou, sede prudentes como a serpente, justamente por essa capacidade de analisar os fatos, analisar as circunstâncias e tomar a decisão. Quer ver um exemplo disso? Pesquise na internet, todo mundo aí tem, coloca lá no YouTube, sei lá, cobra dando bote. E aí todo mundo vai entender o que é ser prudente. Lembrando, não é para aprender a maldade da cobra. Não é para aprender a morder, Mas sim analisar como ela vai ali, melindrosamente analisando a presa, analisando as circunstâncias, analisando a situação, até que ela toma a decisão. Chegou a hora de dar o bote. Isso tem a ver com prudência, a capacidade de tomar a decisão certa, na hora certa, no sentido certo. Amém. E com os melhores resultados possíveis. Outra coisa, ser prudente é nunca fazer nada, nunca agir. Não, isso é negligência. Então, indolência também é outra palavra que serve para descrever. Então, a pessoa que nunca faz nada, nunca toma atitude de nada, nunca move uma palha, como a gente gosta de dizer, e falar, eu nem mexo em nada para não dar problema. Isso não é prudência, isso é negligência, é indolência. A prudência analisa, agora é hora de fazer algo? Não, então eu fico quieto. Agora é hora de agir? Sim, então eu vou agir. Então nem sempre será agir, e nem sempre também vai ser ficar parado. Tanto um extremo como o outro não é prudência. A prudência vai ponderar. Ponderar tem justamente esse sentido, medir os pesos, verificar o que pesa mais aqui, qual é o melhor resultado aqui, e tomar uma posição. Posição de ficar quieto ou posição de agir.
Essa é a prudência que a Bíblia fala. E outro sentido, deixa eu beber água aqui. Outro sentido é o sentido de calcular os riscos. Existe um mito aí no mundo e tem muita gente que acredita, a pessoa ainda diz assim, né? Eu só faço coisas seguras. E eu quero dizer, quem diz isso vive no mundo da fantasia, porque quase tudo possui um risco para ser feito. Não existe isso, eu só faço o que for seguro. O que me coloca um pouquinho assim, eu já recuo. O que me aperta um pouquinho, eu já saio fora. Se precisar pensar um pouquinho mais, eu nem vou. Isso não é prudência, isso é ser covarde. Prudência tem a ver também com avaliar os riscos. Quem não sabe avaliar os riscos para saber se faz ou se não faz, se vai ou se fica, também não sai do lugar. Pode reparar, uma pessoa que não assume risco, risco aqui pode ser qualquer coisa. Por exemplo, vir aqui à frente e falar alguma coisa é um risco. Eu posso correr o risco de falar uma besteira e ser ridicularizado. Mas é um risco mínimo. Pelo menos para mim, não tem assim, importância nesse sentido. Então, cada situação de nossa vida possui riscos. E nós temos que ser capazes de analisar o risco. Então, tem risco pequeno, insignificante, que não vai fazer diferença. Mas já tem riscos maiores, que a gente vai ter que ver, isso aqui já é perigoso. Se eu fizer isso aqui, eu corro o risco de sofrer tal coisa. Então, é melhor ponderar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais. Então, prudência nem sempre é fugir dos riscos. Em que sentido? Mas sim avaliar o risco, avaliar o possível resultado e saber se toma esse risco ou não. E prudência é justamente isso, ponderar a situação e, como a gente gosta de dizer também, né, calcular os riscos. Então, calculamos os riscos baseados nas circunstâncias, na situação, avaliamos, ponderamos e aí tomamos uma atitude, tomamos uma posição. Amém. Essa é a prudência. E aí, no versículo que a gente leu, Provérbios 1, 2, a gente pode dizer, né, como obter prudência? O texto já vai nos dizer, né? Então, vou ler novamente, né? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, o livro de Provérbios já faz a própria propaganda para ele mesmo. Em que sentido? Como é que eu vou obter prudência? Leia o livro de Provérbios, que é o que está dizendo aqui. Esse livro possui dicas, possui conselhos, possui orientações, que são os provérbios, que nos ajudam a ser prudentes. Como é que eu vou ser prudente em toda a minha vida? Comece lendo o livro de Provérbios, que nós vamos aprender muitas coisas, e tem muitas coisas mesmo. E estendendo o que o versículo diz, como é que eu vou ser prudente? Eu vou ser prudente lendo a palavra do Senhor, lendo a instrução do Senhor. Então não tem como cristão ser prudente se ele não avalia as coisas por aquilo que Deus diz. Porque a nossa prudência não é simplesmente analisar o mundo físico ou o que nós vemos com os olhos. Nossa prudência tem a ver também com analisar o que não enxergamos. E aí, se queremos ser prudentes, temos que buscar a Deus. Temos que ler a sua palavra. Temos que ler a sua Bíblia. Ou quem quer começar mais devagar e não ler a Bíblia toda, comece lendo o livro de Provérbios. Então a prudência vem da instrução do Senhor. A prudência vem da palavra do Senhor. A prudência vem de tudo aquilo que Deus nos orienta. Então, quando a gente evangeliza, a gente até pergunta às vezes, né? Me diga aí alguma coisa ruim que Deus pediu para a humanidade. Diga, eu já perguntei várias vezes, né? Me diga aí uma coisa só ruim que Deus orientou para algum homem, alguma mulher, o que Deus fala na palavra. Ninguém fala nada. Nem o ímpio fala nada. Por quê? Deus orienta a gente nos melhores caminhos e nas melhores decisões.
E a sua palavra é o melhor jeito de saber isso, de aprender, como tem aqui, né, para conhecer a sabedoria, a instrução e para se entenderem as palavras da prudência. E aí a gente já segue para a segunda parte, o segundo versículo. Tudo bem, eu aprendo a prudência com a palavra do Senhor, com o livro de Provérbios, com toda a Bíblia. E aí a gente tem outra questão, a prudência anda lado a lado com a sabedoria. Precisamos da sabedoria para sermos prudentes. Ou, para que a prudência tenha efeito, nós temos que ter sabedoria. E aí a sabedoria já foi, né, o tema de um culto, né, de uma escola, e a gente não vai falar dela, a gente vai focar na prudência. E cabe ressaltar aqui que sabedoria e prudência caminham juntas. Provérbios 9:10. Provérbios 9:10. Os irmãos podem deixar aberto em Provérbios, que a gente vai ler aí, né, todos os versículos em Provérbios. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Eu vou ler ainda Provérbios 8:12. Não está na ordem, viu? Provérbios 8:12. Diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, sabedoria e prudência, segundo versículo. Outro versículo, Provérbios 7:4. Provérbios 7:4 diz: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Mais uma vez, sabedoria e prudência caminhando lado a lado juntos. E aí, como a gente não vai fazer aqui uma exposição, né, de todos os versículos, porque não dá tempo, não é o objetivo, a gente fica nisso. Baseado nesses versículos, sabedoria e prudência têm que andar juntas. Então, por que tem 3 versículos que falam disso? Talvez tenha mais versículos e eu não tenha encontrado, né? Mas por que tem aí no mínimo 3? Porque não adianta ser prudente, analisar os fatos, analisar as situações, compreender as situações e compreender errado. E no final tomar a decisão errada. É possível? É possível. Então tem gente que quando vai fazer alguma coisa, pensa, reflete, pede conselho, faz tudo possível e no final o que a pessoa faz? Toma a decisão errada, ou a pior decisão possível. E a gente olha assim e fala, a pessoa fez tanto, se esforçou até, né, para tomar a melhor decisão. E no final tomar a pior decisão. Por quê? Foi prudente, mas não foi sábia. A sabedoria tem sentido, guiar, dar um norte para a prudência, dar um sentido correto. Então, se somente a prudência, sem sabedoria, levasse a gente a algum lugar, ou levasse a gente aos melhores lugares, bastava pegar todos os livros de sabedoria, ou todos os conceitos de sabedoria, ou todas as pessoas mais sábias para aconselhar alguém, e no final essa pessoa faria as melhores coisas. Então tem gente que pode ler os melhores livros de sabedoria, tomar os melhores conselhos com as pessoas mais sábias, mas se a sabedoria não tiver nela mesma, ela vai continuar tomando as piores decisões. Então a prudência tem sentido, analisar os fatos, ver a situação, tentar tomar a melhor decisão. Porém, se não houver sabedoria, não vai adiantar. Não vai se obter um bom resultado. E aí, né, por isso que as duas têm que caminhar juntas, prudência e sabedoria. E aí a gente adianta o próximo versículo, o próximo tópico, é a preciosidade da prudência. Nesse caso aqui, é a preciosidade da prudência e da sabedoria. Mas a gente só vai focar na prudência, né? Então, Provérbios 16:16.
Eu não ligo não. É resenha. Provérbios 16:16 diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Aqui a gente tem um sentido que fala da preciosidade ou fala do valor. Então a gente pega ouro relacionado com o quê? Com a sabedoria. Então lembra que a gente falou, né? Devem caminhar juntas. E a prata relacionada com o quê? Com a prudência. Repare que o próprio versículo aqui também estabelece uma relação entre as duas de superioridade, né? Ou seja, a sabedoria é superior à prudência porque sem sabedoria não tem uma prudência ou não será algo efetivo, não será algo eficaz. Então, prata, prudência ou sabedoria. E aí a gente pode pensar ouro e prata como duas coisas. E é interessante porque ouro e prata, os anos se passam, os séculos se passam, e ouro e prata continuam ainda hoje, é só pesquisar que os irmãos vão ver, continuam tendo o mesmo objetivo, o mesmo sentido. Claro que o ouro vale mais do que a prata, isso aí não deixou também de ser verdade. E primeiramente, ouro e prata, eles servem para quê? Para construir objetos de valor, revestir objetos de valor ou elevar o valor de alguma coisa. Então repare, sabedoria eleva o valor das coisas, ou eleva o valor da nossa vida. Prudência como prata, revestindo nossas vidas, nossas atitudes, elevam o valor das decisões que tomamos. Aleluia. Então ouro e prata, a prata no sentido da prudência tem sentido, revestir de valor, elevar o valor daquilo que nós temos em nossa vida, daquilo que nós agimos, daquilo que nós vamos fazer. Então, repare bem, né? Então, pega uma cadeira dessa daí de plástico, agora revista ela de ouro para ver se ela fica aqui, né? Se todo mundo vai querer. Pegue prata também, aí fala, não temos ouro, mas se fosse prata também, revista a cadeira de plástico dela de prata. É isso que a Bíblia está dizendo, revista suas atitudes de ouro, da sabedoria. Aleluia. Revista suas atitudes da prata, da prudência. E eleve o padrão da sua vida, eleve o padrão das suas decisões. Amém, Jesus. E em segundo lugar, desse mesmo sentido, a sabedoria e a prudência, como ouro e prata, tem o sentido de quê? Reserva de valor. Até hoje, o ouro e a prata são reservas de valor. De que sentido? Bancos e outras classes de investidores deixam parte do dinheiro em ouro e em prata também. Por quê? Quando tem uma crise do coronavírus, as moedas do mundo inteiro viram uma montanha-russa de sobe e desce. Porém, o ouro e a prata continuam firmes. Não quer dizer que eles não oscilam um pouquinho, eles oscilam, mas eles estão ali tipo aguentando o tranco. E por isso eles são chamados reserva de valor. Então, o ouro, a prata, a prudência e a sabedoria têm esse sentido, reserva de valor. Aleluia. Tudo que nós fazemos com sabedoria não é abalado por qualquer coisa, não. Toma uma atitude precipitada e veja o caos que vira. Tome uma atitude com sabedoria e veja como as coisas são preservadas, como vem a tempestade, vem a crise e aquilo fica firme. Tome atitudes com prudência e veja como fica firme o resultado, como a sua vida ficará constante e firme, ainda que dê pequenas oscilações. Então, ouro e prata tem sentido, reserva de valor também. E prudência e sabedoria também. Amém. Então, tudo que fazemos em prudência, em sabedoria, gera uma reserva de valor em nossas vidas. Gera coisas que não são facilmente perturbadas ou abaladas, ou que perdem o seu valor facilmente. Então, o ouro sempre teve valor.
desde lá da época de Moisés, de Abraão, lá possivelmente também, o ouro tinha valor. Hoje, tantos 1000 anos se passaram, né? E o ouro continua tendo valor. Então, nossas atitudes tomadas com sabedoria e nossas atitudes tomadas com prudência, né, que é a prata, serão atitudes que serão valorosas, que valorizarão nossas vidas a longo prazo. Não vai ser qualquer coisinha, né, que vai abalar. E aí, outro sentido, a prudência contra a ingenuidade. Então, vou ler aqui 2 versículos, a prudência contra a ingenuidade. Provérbios 1:4. Provérbios 1:4. Diz assim: para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e bom siso. Vamos logo para o outro. Provérbios 8:5. Glória a Deus. Provérbios 8:5 diz: entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Quando fala aqui simples, está falando da pessoa ingênua. Está falando o que é ingenuidade. É aquela pessoa que age bem assim, né? Nada vai prejudicar, nada vai dar errado, nada vem contra a gente, nada mal, nada de ruim vai acontecer. Quando tudo está mostrando o perigo, tudo está mostrando o que pode acontecer de ruim. Isso é ingenuidade. Ingenuidade é mais ou menos assim, é tentar fugir da realidade. Então a realidade é ruim e a pessoa não, está tudo bem, está tudo certo. Isso é ingenuidade. Tem um sentido também de ignorância, né? De não conseguir compreender o que está acontecendo. A ingenuidade também é isso. Então é uma situação muito ruim e a pessoa não consegue entender. A questão de trazer loucos. Loucos? Dependendo da situação, quem estiver sendo ingênuo numa situação vai ser tido como louco mesmo. Então é meio que fugir da realidade. A ingenuidade aqui está nesse sentido. A gente costuma dizer, né, os irmãos vão entender, quando a gente fala, teve um comercial, né, sabe de nada, inocente. É o jeito mais fácil de mostrar, né, a gente está tentando dizer para a pessoa, você é ingênuo, você não está enxergando o que está acontecendo. Isso é ingenuidade, e a palavra diz o quê? Para combater essa ingenuidade, essa loucura, essa inocência, precisamos do quê? Prudência. Foi isso que os 2 versículos aqui disseram. E aí vamos adiantar, né? A prudência vem do conhecimento. Provérbios 4:1. Provérbios 4:1. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Então a prudência vem nesse caso aqui, a instrução do Pai. O texto de Provérbios dá a entender que é a instrução do Pai mesmo, né? No sentido literal. Mas a gente estende, né? No sentido de quê? De filhos ouvirem seus pais. Então, esse sentido de tomar conselho é o sentido de adquirir prudência. Então a prudência vem do conhecimento. O texto fala do conhecimento passado de pai para filho. Mas pode ser o conhecimento passado de outra pessoa. Pode ser um irmão que vai lhe passar um conhecimento e talvez a gente pense, não tinha pensado nisso, agora eu vou começar a ponderar mais. Isso é adquirir prudência. Adquirir por meio do conhecimento que vem de outras pessoas. Isso é ser prudente também. Então, a pessoa orgulhosa, arrogante, ela vai dizer, não preciso ouvir nada de ninguém. Eu não preciso aprender nada de ninguém. E no final, né, os irmãos já sabem o que acontece. E aí, estendendo esse texto, a gente também pode ver, né, a instrução do Pai, em um sentido aqui simbólico, a gente pensa na instrução do Pai, do nosso Pai que está no céu. Nosso Pai Deus, que nos deu a sua palavra, nos deu o seu conhecimento.
para que nós tenhamos prudência, para que nós tenhamos sabedoria e com essa prudência saibamos tomar as melhores decisões possíveis em todas as áreas da nossa vida. Então repare, se você é prudente, em qualquer área da vida, os resultados serão bons. E quando houver uma falha nisso, vai se tentar minimizar ao máximo os erros ou os danos adquiridos. Então, prudência, para se obter prudência, temos que ter esse conhecimento, conhecimento vindo dos outros, vindo de pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, ou pessoas que já sabem de alguma coisa que a gente não sabe, ou conhecimento vindo do nosso Pai eterno que está no céu. Amém. Amém. Outra coisa, a prudência evita a ira. Provérbios 19, 11. A prudência evita a ira. Provérbios 19, 11 diz: a prudência. Foi? 19, 11. 19, 11. Diz assim: a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua passar por cima da transgressão. Então não precisa nem desenhar, Já sabe, todo mundo já sabe que se agir com ira, normalmente o resultado não será bom, Agir irado, com raiva, o resultado nosso humano nunca, quase sempre, não vai ser bom. O único que consegue agir com ira sem pecar é Deus. É o único que possui esse atributo, ira, e mesmo assim não peca. É Deus. Mas a Bíblia também diz, irai-vos e não pequeis. Então, se a gente se apegar a Deus e se apegar mesmo, a gente consegue se irar sem pecar. Mas isso é bem difícil, Vamos dizer que é fácil. Mas a prudência ajuda a agir e reter essa ira. Como é que a gente vai irar e não se pecar? Sendo prudente, avaliando as coisas, avaliando os fatos, tomando ponderação, tomando conhecimento, a instrução que recebemos de Deus, a instrução que recebemos dos nossos achegados. Isso aí vai nos ajudar a sermos prudentes e evitarmos agir na ira e agir de forma errada. E aqui na parte do versículo ainda diz, e é sua glória passar por cima da transgressão, ou seja, no sentido direto aqui, perdoar as ofensas. Então a pessoa prudente, ela vai passar por cima da ira e ainda vai conseguir ponderar os fatos e dizer: eu te perdoo. Aleluia. Isso também é prudência. De modo que alguém que diz: eu não perdoo, eu não consigo, está meio que indo pelo caminho da ira, pelo caminho da falta de prudência. Então a prudência também nos ajuda nisso, a evitar a nossa ira, evitar o resultado ruim, uma atitude ruim, e ainda quando alguém cometer algo contra nós, nós ainda conseguiremos perdoar as transgressões ou perdoar o que foi feito contra nós. Amém. E para finalizar, Provérbios 21, 12. Provérbios 21, 12. A prudência desvia da casa dos ímpios. Esse versículo aqui ele pode ser um pouquinho complicado, porque toda tradução meio que puxa ele tendendo para um lado. Então vou ler aqui, se eu não me engano, a tradução corrigida fiel, que dá um sentido assim mais preciso sobre o que o texto realmente quer dizer. Então, Provérbios 21, 12 diz assim: o justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Então, a prudência ajuda a discernir o quê? A impiedade, a casa do ímpio. A pessoa prudente não vai agir na casa da piedade. Quando diz que o justo considera prudentemente a casa do ímpio, não é que ele vai para lá para dentro, não. É que ele vai olhar, isso aqui é a casa do ímpio, isso aqui é o caminho do ímpio, e isso aqui é justamente o que eu vou evitar.
Por isso que o justo considera esse caminho e não vai por ele. Esse é o sentido do versículo. Por quê? Porque Deus vai destruir essa casa do ímpio. Deus vai destruir o caminho do ímpio. E o prudente vai olhar isso, vai ponderar os fatos e vai ver, ó, tem impiedade aqui, tem pecado aqui. Eu não vou por esse caminho porque Deus vai destruir esse caminho, essa casa. Então eu vou me desviar da impiedade, vou me desviar do pecado e vou seguir pelo caminho correto. Então nós fechamos aqui com esse último versículo, né? A prudência nos ajuda a nos desviarmos do pecado, a prudência nos ajuda a ponderarmos os fatos, as situações, as circunstâncias e nos desviarmos do pecado para quê? Para nos achegarmos a Deus. Então, dizendo aqui, né, a prudência nos ajuda em todas as áreas de nossa vida, em tudo, qualquer situação. E também ela nos ajudará a nos aproximar de Deus. Porque quem se desvia do pecado certamente estará ali, ó, conseguindo um pouquinho, né, a cada dia se achegar mais do Senhor, se achegar mais de Deus. Então que possamos, né, ser prudentes, buscar esse conhecimento vindo do Senhor e sermos prudentes, buscarmos na sua palavra, buscarmos os conselhos uns dos outros e aprendermos a avaliar situações, calcularmos o risco e sabermos desviar do mal, do pecado e nos achegarmos ao Senhor. E ainda de quebra, né, como a gente gosta de dizer, termos uma vida extremamente abençoada. Então, quem é prudente em todas as áreas, quem busca ser prudente, certamente será abençoado pelo Senhor. Amém?